Que o amor e a paz do Deus de toda consolação esteja sobre a sua vida e que o Espírito Santo repouse sobre a sua vida, trazendo força, amor e conhecimento. Eu não consigo pensar em algo mais triste do que uma mãe que perde seu filho. Não existe. Ao pensar nisto, meu coração já se consome de dor, de angústia. Não consigo imaginar uma dor tão grande. E fico vendo algumas mães cristãs que passaram por essa terrível experiência, suportando ainda com fé, com compreensão que vem do alto, e se mostram realmente verdadeiras guerreiras do Evangelho. São essas algumas mulheres, são exemplo, que conseguem, diante de tanta dor, permanecer firmes na sua fé. Eu gostaria de hoje contar a história de Rispa, uma mulher que também lutou pelos seus filhos, que ela perdeu. Uma história muito triste, comovente, da palavra de Deus, que se encontra lá no segundo livro de Samuel. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura comigo. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Essa é uma história muito triste que nós encontramos na palavra de Deus. Saul tinha uma culpa de sangue dos gibeonitas. Saul matou e mandou matar alguns gibeonitas, só que agora Saul estava morto. E os gibeonitas, eles exigiram que fossem mortos no lugar dos gibeonitas mortos 7 descendentes de Saul. E esses 7 descendentes foram levados até os gibeonitas. Foram eles 5 filhos de Merabe. Merabe era filha de Saul, então 5 netos de Saul. E também 2 filhos. Esses 2 filhos foram os filhos que ele teve com uma concubina, que era Rispa. Os filhos eram Armone e Mefibosete. Esses 2 filhos, Armone e Mefibosete, eram filhos de Rispa. Rispa, concubina de Saul. E esses 7 homens, eles foram enforcados, todos eles, no mesmo dia. Que terrível imaginar a mãe vendo os filhos sendo mortos por uma culpa que nem era deles. Foi o rei Saul que tinha provocado toda aquela situação. E agora esta culpa sobreveio sobre os seus filhos e a mãe ali teve que lamentar, chorar a morte de seus filhos. Isso se torna muito triste. O pior de tudo é que a Rispa, vendo seus filhos ali pendurados, ela junta um pano, fica sobre uma penha e fica ali desde o começo da ceifa até as primeiras chuvas, suportando o calor intenso do dia, espantando todas as aves de rapina que poderiam chegar para devorar os corpos de seus filhos. E também ficou de noite, suportando o frio da noite, espantando todas as feras que poderiam também devorar aqueles corpos. Esta situação de Rispa, ela ficou ali
dias, semanas, possivelmente meses, estando naquele trabalho, naquela luta, lutando dia após dia, para que os corpos de seus filhos permanecessem intactos e que pudessem ter uma sepultura digna. Aquela mãe sofreu, lutou pelos seus filhos que já estavam mortos, trabalhando e lutando por eles dia e noite, sofrendo de uma maneira que nós não podemos nem imaginar o quanto que foi a dor, o sofrimento e a luta que essa mulher passou. Davi, ao ter notícias desta mãe, mandou que os seus soldados fossem lá, tirassem aqueles corpos e dessem uma sepultura digna para eles. E eles foram sepultados juntamente com o seu pai, o rei Saul. O que nós observamos, irmãos, nessa triste história, é que uma mãe que com certeza lutou pelos seus filhos em vida e preservou e lutou com eles, mesmo depois de eles estando mortos. Era uma mãe dedicada, que trabalhou, valente, corajosa, enfrentando as intempéries do tempo, enfrentando as feras que poderiam cercá-la, mas ela lutou por eles, até que o seu objetivo fosse alcançado, um sepultamento digno. Mãe, você tem os seus filhos e está na hora de lutar por eles. Está na hora de você lutar pelos seus filhos. Eles não estão mortos, estão vivos. Está na hora de lutar por eles, de dedicar-se a eles. Muitas vezes de incentivá-los e de fazer com que eles estejam na presença do Senhor. É hora de investir tempo e dedicação a eles, para que eles se coloquem no caminho do Senhor e sirvam ao Senhor de coração. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Você tem que trabalhar, lutar, perpetuar com força, com ânimo, não desistindo, até que o seu objetivo seja alcançado. Não pare de lutar, não desista. O que nós observamos é que muitas mães têm visto seus filhos que têm um conhecimento da palavra de Deus, mas não estão firmes. Lute por eles, esforce, empenhe-se com eles, faça que eles se coloquem no caminho do Senhor, esforce-se com ele. Muitas vezes as mães podem se despreocupar, porque falam, mas o meu filho ainda não quer, ou ele é muito criança, é muito jovem. Está na hora de lutar pelas crianças, pelos seus filhos que são crianças. Não deixam que eles pereçam no caminho das trevas, do pecado, longe e afastados de Deus. Mas lute por eles. Assim como essa mãe Rispa lutou pelos seus filhos que já estavam mortos, lute pelo seu filho que está vivo. Não deixe que ele se encontre desanimado nos caminhos do Senhor. Faça com que você leve sempre a palavra de Deus para ele, sempre o incentive a estar diante do Senhor, na sua casa, no seu lar. Muitas vezes os pais veem os filhos indo para os caminhos das trevas, andando para qualquer outro lugar, e talvez não se preocupem. Talvez venham seus filhos saindo à noite e falam assim, mas ele está saindo à noite porque ele é jovem, mas aceitam com tanta facilidade eles não irem à casa de Deus, porque falam, mas ele está cansado. Não estava cansado para sair, mas agora está cansado para ir na casa de Deus. Lute pelos seus filhos. Não queira ver o seu filho morto, longe da presença de Deus, longe da bênção que é a vida eterna. Faça com que o seu filho entenda, conheça, persevere. A mãe que ama o seu filho
ensina a ele o caminho que ele deve andar. Luta por ele, se esforça por ele. Seja uma mãe que luta, seja uma mãe que se esforce, seja uma mãe que trabalhe pelo bem espiritual do seu filho. Mãe, que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo, para que você possa ter forças para lutar pelo bem espiritual do seu filho, para que ele seja conduzido nos caminhos do Senhor, para que ele tenha e alcance as bênçãos que Deus tem prometido, as bênçãos eternas que Deus tem prometido para aqueles que amam a sua palavra. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja nos abençoando. E nesse momento, estarei orando por vocês. Santo e eterno Deus, esteja abençoando, Senhor, todas as mães que estão lutando pelos seus filhos, que estão lutando para que os seus filhos conheçam a Tua palavra, para que eles ouçam o Teu Evangelho e se acheguem a Ele. Por mães cristãs que estão vendo seus filhos viverem com indiferença a Tua palavra, que o Senhor esteja trabalhando com elas, para que elas também lutem pelos seus filhos, para que eles possam viver uma vida de compromisso com a Tua palavra. Esteja abençoando, Santo Deus, essas mães, para que elas não vejam seus filhos perdidos no mundo, afastados da Tua palavra e da Tua presença santíssima. Esteja, Santo Deus, abençoando-as e as fortalecendo. E aquelas que têm os seus filhos na Tua casa, que o Senhor também fortaleça cada uma delas, para que elas possam permanecer lutando, para que os seus filhos sejam sim exemplos de vida, de compromisso, de dedicação ao Teu reino. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.